a prioridade é o isolamento social, é a máscara, é a higienização das mãos. Isso para todos. Dentro dos hospitais e no SAMU, a gente precisa de EPI. A gente precisa ser protegido e o Estado e o poder público precisa garantir que a gente seja protegido. Porque quando a gente não estiver na linha de frente, a nossa frente vai estar completamente aberta. E aí, infelizmente, a gente só pode lamentar o que está acontecendo já e o que pode acontecer de muito pior. Um paciente de Covid-19, ele pode infectar aí uns 10, tá? A gente tem assim, é exponencial, um que contamina 4, que esse 4 contamina mais 4, é exponencial, é uma projeção não aritmética, ela é geométrica, entendeu? Então você tem um risco aumentado demais. Esse número que está sendo divulgado pelo Estado são dos pacientes que chegaram até a unidade de saúde, até o hospital e conseguiram ser testados, mas a grande massa não é testada. Então eu colocaria 4 vezes pelo menos esse número. Esse número não é um número real. A gente tem aí uma quantidade imensa. Se for testar os profissionais de saúde, esses profissionais já estão positivos, já entrariam na estatística, mesmo que sejam sintomáticos. Os assintomáticos deveriam ser testados, mas só é testado o paciente grave que entra em alguma dificuldade respiratória e que vai para o hospital. Esse é testado. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela padronizou e ela sugere que seja feita uma testagem em massa. E isso não acontece, não tem ocorrido aqui no estado, nem no município. A gente vê que uma das categorias que deveria ser prioridade para o teste são os profissionais de saúde, que têm uma imensa dificuldade. A gente é exposto ao risco diariamente, a gente tem sido colocado em unidades de pronto atendimento de retaguarda Covid, e esses funcionários, antes de entrar, não são testados, eles não são testados com uma certa frequência, porque inicialmente pode dar negativo, mas a gente tem casos de falsos negativos aqui no estado, a depender do momento. E esse profissional que ele está exposto o tempo todo, ele precisa ser testado mais de uma vez. Então, já tirando pelos profissionais, a gente já vê que isso não ocorre. Como suspeito dentro de uma viatura, ela passa horas para encontrar alguém que receba esse paciente. E onde é que está a retaguarda do estado? Onde é que estão os leitos de retaguarda? Tivemos paciente aqui de Aracaju, da capital, paciente com tuberculose, paciente que foi tirado de uma unidade de saúde de horário estendido e não tinha. E a prefeitura e a Secretaria de Saúde cobrava do SAMU para ir pegar esse paciente para fechar a unidade de saúde, mas não lembrou de dar vaga para esse paciente. Esse paciente foi admitido em Buquim e era um paciente de Aracaju, não era de Buquim, não era da regional distância. Esse paciente era de Aracaju e, infelizmente, isso vem acontecendo em todos os nossos plantões. A dificuldade de arranjar, de colocar o paciente no leito adequado que ele precisa, a gente foge à nossa governabilidade. A gente precisa apelar para que isso aconteça e que esse leito de retaguarda realmente seja efetivo. Hoje eu tive a notícia que a gente tem uma colega que ela já foi do SAMU e ela não está aqui mais não, mas ela está em Recife, ela hoje está na UTI e está numa situação bem... ela é positiva lá em Recife, ela era integrante do SAMU Propriar e a gente está vendo que vai chegar aqui e a gente vai passar pela mesma coisa, né? A gente tem colegas aqui que é do grupo de risco, continua na escala, colegas que estão colhidos como suspeitos e continuam na escala. Quando eu posso fazer hoje, hoje em Aracaju, trabalhando, mas eu posso estar no interior. Como a gente tem muita falta na escala, a gente acaba fazendo extras em outros lugares, pode ser remanejado para outro lugar. A unidade do Augusto Franco, isso acontece intra-hospitalar. Os colegas que deveriam estar
protegidos, equipados, paramentados, porque eles vão lidar com pacientes potencialmente suspeitos e positivos, pacientes graves, pacientes que precisarão de intubação, pacientes que precisarão de procedimentos invasivos, com liberação de aerossóis. Esses precisariam estar com EPI do início ao fim do seu plantão. Não é disposto. Somente em caso de um procedimento invasivo, uma intubação, é que é disponibilizado o kit, para poupar o kit. Mas não poupam as vidas, não poupa a contaminação. Esses colegas voltam para casa e estão contaminando suas famílias também. Os colegas que são testados como suspeitos, eles continuam na escala e os outros, numa escala comum. Eles não são colocados em quarentena, como deveria ser. E a gente já teve casos do colega estar de plantão até ontem e hoje saiu o resultado positivo, sabe? Então, assim, some tudo isso, a atenção de você tá atendendo tudo. Você atende na rua, você atende na chuva, você atende no sol, você atende no asfalto, você atende no barranco, um acesso difícil, paciente com trauma, paciente clínico. E quando você chega lá, você é chamado para uma ocorrência, quando você chega lá e você vê, poxa, é um paciente suspeito, porque está tão nítido a situação. Até porque hoje, eu acredito que com a transmissão que a gente tem comunitária, acaba que todo mundo vira suspeito. A gente começa a imaginar o nosso pai, que a gente deixou em casa, os nossos familiares, o nosso grupo de risco, porque nós temos famílias, nós somos chefes de família, né? Nós temos filhos, e quando a gente pensa que a gente vai voltar para casa, a gente não vai poder estar com os nossos filhos, porque já tem um bom tempo que a gente não está podendo ficar com quem a gente quer, porque a gente trabalha na linha de frente, a gente está exposto a esse risco todos os dias, e a gente se expõe no nosso trabalho, que a gente sabe que é necessário, que a linha de frente hoje é que está combatendo o coronavírus, mas você ir para uma trincheira sem escudo e sem arma, é você pedir demais para um ser humano, para o servidor. E é assim que a gente está se sentindo. A gente está se sentindo excluído. A gente é colocado na frente, mas assim, a gente faz, para a gente fazer tudo e não tem como. É impossível você continuar bem emocionalmente sendo tratado dessa forma. O nosso trabalho, ele requer um risco e a gente está disposto a correr esse risco, e foi isso que a gente aceitou quando a gente entrou nesse serviço, porque é isso que a gente gosta de fazer. Mas não se expondo a uma situação dessa magnitude e dessa forma, porque a gente sabe muito bem que a gente tem outros meios de se proteger e não está sendo disposto a gente, infelizmente.